Hoje vou falar de um tema muito importante que é o relacionamento conjugal, a vida conjugal, casamentos. A minha oração, na verdade, é que todos aqueles que se encontram numa situação de relacionamento conjugal, num casamento regularizada, portanto também falar de situação regularizada, para já, porque pronto, existe uma diferença. Algumas pessoas convivem, coabitam, homem e mulher, não é? Vivem juntos, até têm filhos, mas estão numa situação ilegal, sob o ponto de vista do conceito do casamento que Deus define, que Deus traz, que Deus estabelece. E quero já exortar esses chamados para procurar tudo fazer para regularizar a sua situação. Porque há algumas bênçãos, há algumas portas que continuam fechadas efetivamente por causa da falta desta regularização. E a minha oração é que, na verdade, rapidamente, você, meu irmão, minha irmã, que está nessa situação, o Espírito te toque, acima de tudo, e tenha essa capacidade, portanto, de resolver a sua situação para que fique quite com Deus nessa perspectiva de relacionamento, portanto, de vida conjugal. Mas hoje, a minha atenção é muito mais direcionada para aqueles que, mesmo estando regularizados, do ponto de vista a sua vida conjugal, o seu casamento, ser de acordo com aquilo que é o plano de Deus, daquilo que é a definição do casamento na perspectiva divina, mesmo assim, estar a enfrentar dificuldades. Certamente que pode me perguntar, pode saber, pode conhecer a minha história, um pouco, na verdade, e para já vou dizer que não sabe tudo, pode até ouvir uma coisa, constituir verdade, pode não constituir verdade, pode até ser uma realidade, aquilo que consegue enxergar com os seus olhos físicos, mas por detrás disso há muita coisa que você não consegue ver, nem interpretar, nunca ouviu, nem vou dizer para já. Mas o que eu quero chamar a atenção é para que não traga isso para trazer confusão no entendimento daquilo que Deus coloca, portanto, em mim hoje a respeito da vida conjugal. Não se trata de uma pregação, se trata assim de uma conversa. O tema, céus abertos na vida conjugal, mas não é uma pregação no verdadeiro sentido. Todavia nós vamos recorrer sempre à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E neste caso não queremos cometer aqui o erro de trazer coisas do meu entendimento pessoal, as minhas experiências, aquilo que eu vejo e querer, portanto, alimentar do ponto de vista ainda que isso pode ocorrer a erros de entendimento, até de explicação. Mas quando nós recorremos à palavra de Deus, ela é forte porque ela consegue dizer aquilo que deve ser. Forte porque ela está acima de toda mentira, de toda a falsidade que nós podemos estar a viver e a testemunhar nos nossos casamentos. Portanto, tudo isso, na verdade, a minha esperança é que Deus esteja a falar consigo. Uma das grandes lutas que nós temos estado a vivenciar nos últimos tempos são as batalhas, são as guerras no relacionamento homem-mulher, no relacionamento conjugal, nos casamentos. Há muitas lutas, há muitas lutas. Olha, se estiver a passar por um momento de dificuldade, de batalha, de luta no seu casamento, entenda que não é você sozinho. Há muita gente. Algumas vezes nós olhamos para os aspectos exteriores, pensamos que o fulano está bem porque tem um carro, trabalha bem, tem um bom salário, está aí nos copos, nas esquinas. Nem sempre o que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos reflete a verdade. É uma realidade que nós conseguimos ver, mas há uma verdade por detrás desta realidade. Há o que acontece por detrás disto. Podemos até, infelizmente, acontece muito no nosso meio hoje em dia, que as pessoas por vezes desejam. Eu gostaria de ter um casamento como o de fulano. Eu gostaria de ter marido como o da fulana. Eu gostaria de ter a esposa como o do fulano. Quer dizer, há uma tendência de comparação. Penso eu que aquele está melhor do que eu. Aquela está melhor do que eu. Então eu desejo aquilo lá. Mas há uma verdade por detrás disso. Nem sempre é assim como nós, portanto, pensamos. Amados irmãos, a vida conjugal desde sempre enfrentou ataques. O diabo, ele nunca descansou nas suas
manhas e artimanhas na sua astúcia para destruir lares. Destruidor de lares. Se formos a ver, muitos homens, até mesmo na história da Bíblia, há muitos exemplos de homens que acabaram desgraçados por causa da infiltração, ou seja, por causa da manifestação do pecado. E isso acabou criando uma destruição, uma desgraça. E mesmo grandes homens, grandes profetas, temos exemplos de homens que perderam a graça de Deus, efetivamente por causa da manifestação do pecado. E pronto, a minha oração é que não seja o seu caso. Não importa o momento que deve estar a passar, não importa as dificuldades que está a passar, mas eu oro a Deus para que, de fato, essa ministração seja para si. Esta conversa seja para si. Este programa seja para si. E, acima de tudo, que o Espírito Santo nos capacite a revelar, a trazer a vontade de Deus sobre casamentos. Certamente que, sendo você um moçambicano ou um cidadão de um país africano, provavelmente deve ter esse conceito de que a tradição faz parte, a tradição, digamos, práticas, a bruxaria, a feitiçaria, culto aos antepassados, culto aos espíritos dos mortos, tudo isso faz parte do africanismo. Eu quero começar daqui, porque esta falácia, este erro, este engano, muitas das vezes tem sido a origem da desgraça na vida conjugal. Este é um assunto muito sério. Por isso que eu quero pedir a sua máxima atenção a respeito desta matéria. Entenda o que eu estou dizendo. Não saia, não perca o foco naquilo que estou dizendo. É uma grande verdade que eu quero revelar. A maior parte dos ataques, das lutas, das guerras na vida conjugal, nos casamentos, tem a origem nas práticas, nos cultos aos antepassados. Práticas de feitiçaria e de bruxaria. E olha que algumas vezes nós não entendemos, não recordamos, não lembramos, não participamos de forma física direta lá. Mas os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, os nossos pais, alguns de nós mesmo, participamos desses cultos. Esses cultos carregam uma manifestação. Esses cultos carregam uma veia espiritual que vem conflituar na convivência matrimonial, no casamento, na vida conjugal. Porque é assim, amados, o vínculo que uma pessoa pode ter com os espíritos dos mortos desta família, ao se juntar com alguém que também tem um vínculo com o espírito dos mortos, na verdade, o que vai acontecer é que vamos encontrar duas pessoas que convivem fisicamente, mas por detrás dessas duas pessoas há espíritos que estão a conflituar, há espíritos que estão a batalhar, há espíritos que estão a reivindicar. Mas tudo isso parte deste vínculo, deste culto, desta prática, deste pacto espiritual que foi estabelecido. Vezes sem conta, sem consentimento dessa pessoa física, daquela pessoa física. E algumas vezes essas pessoas físicas são vítimas de pactos que tenham sido estabelecidos no passado. Amados, este pacto, não importa o tempo que tenha sido estabelecido, vai exercer um grande impacto, um forte impacto, mas negativo impacto no relacionamento, na vida conjugal, no casamento dessas duas figuras, deste homem e desta mulher. Amados, eu devo assegurar o seguinte: não existe um casal, não existe uma convivência pacífica entre uma mulher e um homem, ainda que tenham, digamos, contraído matrimônio religioso, matrimônio civil. Não existe uma convivência pacífica de glorificar a Deus sem que essas pessoas tenham de se render a Cristo Jesus. Quando eu digo se render a Cristo Jesus, é na perspectiva de libertação, na perspectiva de divórcio com esses espíritos, com essas manifestações. Enquanto as pessoas continuarem a cultuar aos mortos, a cultuar aos espíritos, a paquear, tudo isso vai perpetuar um sofrimento, a desgraça neste casamento. Na verdade, esta relação dessas duas pessoas
podemos chamar de casamento, mas naquilo que é o conceito de casamento que Deus estabelece, confesso, francamente, isto não é casamento. De acordo com o plano de Deus, isto não é casamento. Amados, é triste o que nós temos estado a conviver, a vivenciar, a testemunhar com os nossos próprios olhos. A vida conjugal tem sido uma grande desgraça. É a porta de entrada da desgraça de muitas pessoas. Mas tudo isso é causado por causa desses espíritos. A razão pela qual, amados, não existe felicidade nos lares, efetivamente por causa dessa influência satânica. O que significa que, na verdade, antes de nós entrarmos para um pacto, para um contrato, para uma relação, para um compromisso, para um casamento, é preciso que cada um de nós tenha de trabalhar, tenha de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crer em seu coração, confessar com a sua boca ao Senhor Jesus Cristo que Ele ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Na verdade, antes de entrar para esse trato, para este contrato, é importante passar por um processo de libertação, por um processo de divórcio. Porque o que acontece, vezes sem conta, é que nós vamos celebrar, vamos entrar para um contrato quando nós temos contrato com os espíritos, quando nós temos vínculos com os espíritos. E o que vai acontecer lá é uma confusão, é um conflito. A razão pela qual nasce aquele conceito de marido espiritual, mulher espiritual. Porque na verdade esta pessoa já foi consagrada aos espíritos. Este homem, esta mulher foi consagrada, já tem um parceiro espiritual. Tradicional. Vezes tem conta, até morto. Alguns vivos, outros mortos, mas todos eles são espíritos malignos. Portanto, é um vínculo com espíritos satânicos, com espíritos malignos. E essa pessoa não tem como experimentar uma relação saudável, feliz, enquanto tiver esse vínculo. Razão pela qual precisa de Jesus Cristo como seu Salvador, como seu libertador, para passar por um processo de divórcio nesta relação espiritual, demoníaca, satânica, e poder estabelecer um outro contrato, um pacto, um relacionamento, um casamento divinamente inspirado, divinamente consagrado. Por quê? O que vai acontecer, na verdade, é que para eu poder viver a manifestação do plano, do casamento, de acordo com aquilo que é a projeção de Deus, eu preciso, na verdade, obedecer aquilo que são os mandamentos, aquilo que são os princípios da lei de Deus. E terei dificuldade enquanto não estar a viver a manifestação de uma pessoa salva em Cristo Jesus, de uma pessoa liberta, de uma pessoa que não tem pacto com esses espíritos, porque esses espíritos são ciumentos e o Espírito de Deus também é ciumento. Esses dois espíritos não vão coabitar, não vão conviver. A Bíblia diz que veio senão a matar, roubar e destruir. Esse só sabe fazer o mal, enquanto que Deus é amor. Dele provém toda a boa dádiva. Imagina uma convivência de luz e trevas, não é possível, não é convivência. É conflito. Há de haver um conflito. Há de haver um conflito. Não vai ser o propósito de Deus na sua vida, não vai ser a bênção de Deus na sua vida, mas vai ser uma luta, vai ser uma desgraça, vai ser uma frustração, vão ser guerras todos os dias, lutas, desavenças, desentendimento. Portanto, vai ser uma relação muito conturbada. A razão pela qual nós precisamos passar por um processo de libertação antes de estabelecermos, antes de entrarmos para um compromisso de casamento. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos confessar Cristo Jesus. Precisamos abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, entenda que o Espírito Santo de Deus já está dentro de nós. Porém, nós precisamos ativar, nós precisamos acender essa chama, nós precisamos despertar esse Espírito. Porque, pelo contrário, pode existir em nós, mas estar sufocado. O nosso coração trancado, bloqueado, limitando dessa forma o mover do Espírito Santo. Então, nós devemos abrir o nosso coração, nós devemos crer em Deus, nós devemos crer em Jesus Cristo, nós devemos confessar ao Senhor Jesus Cristo, de maneiras que o Espírito Santo desperte em nós e nos capacite, portanto, a poder lidar com todas as outras situações, e neste caso em particular nós estamos a falar da vida conjugal. Porque os geros da minha esposa, os geros do meu esposo, eu não tenho capacidade para acabar com eles. Eu não tenho capacidade para mudar ninguém. Mas o Espírito Santo pode trabalhar, pode moldar, pode mudar o caráter, pode mudar o comportamento.
Portanto, a salvação consiste, na verdade, na conversão, nos moldes de ser e estar. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em mim, muda tudo e completamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Mais do que parar para lamentar, mais do que parar para apontar culpado, enumerar os erros, as falhas da minha esposa, do meu esposo, eu devo buscar a face de Deus. Deus é o único e universal. Não existe Deus da América, Deus de Portugal, Deus de Moçambique, Deus de Brasil, Deus dos Estados Unidos, Deus de... Não existe. Deus é o único e universal. A lei de Deus é única. Todo aquele que teme a Deus, todo aquele que é verdadeiramente cristão, usa a Bíblia. É a mesma Bíblia. O que vai acontecer é interpretações de acordo com a língua desse determinado país. Pode haver a mesma língua, ou seja, a mesma Bíblia, traduzida em português, traduzida em inglês, traduzida em francês, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Eventualmente pode haver diferença de interpretação naquilo que tem a ver com a revelação da pessoa, quer dizer, o dom da revelação da pessoa que está meditando, da pessoa que está ministrando, mas a essência é a mesma. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, do Velho Testamento ao Novo Testamento, foi escrito, portanto, por mais de 40 homens, mas todos eles guiados pelo mesmo Espírito. A Bíblia, ela é uma coletânea de vários livros que vários homens escreveram, cada um à sua maneira, cada um de acordo com as suas capacidades, mas guiados todos pelo mesmo Espírito, alguns dos quais nem sequer estudaram. Temos exemplo do Pedro. A Bíblia fala do apóstolo Pedro como um grande homem, que só de uma ministração, mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Pedro era um iletrado, era um pescador, que sequer estudou. O que significa que, na verdade, não é pela instrução acadêmica, não é pelo título, pelo certificado, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Então, na verdade, a causa do sofrimento nos relacionamentos, a causa da confusão nos casamentos, a falta da harmonia, do amor, tudo isso revela, na verdade, a falta de temor a Deus. Revela o quão nós estamos distantes de Deus, tanto para a mulher, assim como para o homem. A Bíblia diz que são os nossos pecados que criam um abismo, que criam uma distância entre nós e Deus. Significa que, na verdade, enquanto nós temermos a Deus, enquanto nós continuarmos mergulhados no pecado, haverá uma distância, haverá, portanto, um lapso entre a vida que eu levo e o propósito de Deus. Aquilo que Deus queria, esperava, deseja que, na verdade, seja a minha vida, seja o meu dia a dia. Amados, é sábio crermos em Deus. Não se trata de aceitar esta igreja, aquela igreja. É sábio crermos em Deus, que é o único e universal. É sábio aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amados, você tem que buscar. Por isso o Senhor diz, olha, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Não importa a área, seja no teu casamento, na sua vida profissional, nos seus negócios, em toda a área. Você deve aceitar, minha irmã, meu irmão, carregar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Ser paciente e trabalhar para poder comer do fruto do seu suor. Em Deus não existe... Deus é poderoso para operar milagres em nossas vidas. Mas Deus tem prazer de nos ver trabalhando, de nos ver colhendo o fruto do nosso trabalho. O casamento abençoado que eu quero viver é a responsabilidade de cada um. A esposa tem responsabilidade, o esposo tem responsabilidade. E a Bíblia diz que, a partir do momento que o homem e a mulher atingem a maturidade e decidem contrair o matrimônio, assumem-se que são responsáveis, são maduros, são, estão preparados para iniciar uma nova vida, para constituir um lar. E não deverá, por isso mesmo, haver espaço para uma interferência de terceiros. Porque algumas vezes o que nós temos visto também é interferência de terceiros. Pai e mãe, querendo interferir na relação de duas pessoas. Isso, por vezes, cria muito barulho, cria muita confusão. Entenda que um conselho num casamento pode não funcionar num outro casamento. Cada casamento é uma realidade. Mas,
Se o conselho for divino, for divinamente inspirado, vai funcionar em todos os casamentos, em todos os lares. Por quê? A palavra de Deus não se contradiz. Não importando os contextos, a realidade, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é a mesma e não muda. Não muda. Não muda. Deus sempre está interessado em construir e não em destruir. Razão pela qual, se é para aconselhar este casamento a construir, igualmente, a ideia de construção deverá ser para todos os outros casamentos. A realidade pode ser diferente, os problemas, os desafios podem ser diferentes, mas a ideia é construção, a ideia é unir. Então, Deus sempre vai ser fiel no amor, na construção, na edificação, na consolação, na exortação. Deus sempre é fiel. Deus quer sempre que nós passamos uma vida melhor. A vontade de Deus é que nós tenhamos boas experiências no nosso relacionamento, no nosso casamento. Não existe nenhum homem de Deus, inspirado por Deus, que pode aconselhar para uma destruição. Nem mesmo no seu casamento. Não importa a dificuldade que deve estar a passar. Se um homem se intitular homem de Deus e te aconselhar a destruir e não a construir, desconfia, duvida. Se possível, fuja dessa pessoa. Não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Todo homem de Deus luta pela união, não pela separação, não pela destruição. A minha oração é que os céus se abram na sua vida conjugal, no seu casamento. Por quê? Por que nós falamos de céus abertos? É que, na verdade, pode haver uma ministração, pode haver a voz de Deus ministrando, falando para si, para o seu casamento. Mas enquanto existir trevas aqui no meio, enquanto não estiver já a viver uma manifestação de céus abertos, você não vai entender, você não vai compreender, você não vai discernir, você não vai receber. Por isso que céus abertos é uma oportunidade, é uma forma de despertar para você entender que em tudo isso, a primeira coisa que deve acontecer na sua vida é que haja intimidade entre você e Deus. Não importa se você é mulher, se é homem, deve haver uma relação de intimidade com Deus. Deve haver uma aproximação entre você e Deus. E Deus está no lugar mais alto. Deus é altíssimo. E a ligação entre o Altíssimo e a Terra só pode ser possível se haver aqui a abertura dos céus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, após o batismo no Rio Jordão, ele esteve orando, ele esteve falando com o Pai, porque a oração é falar com Deus. Esteve falando com Deus. Enquanto ele falava com Deus, os céus se abriram. Os céus se abriram. Eis que desceu o Espírito Santo. Em algum momento, enquanto nós estivermos a viver uma manifestação de céus fechados ou cobertos, o Espírito Santo não vai se manifestar. O Espírito Santo não vai nos conduzir. O Espírito Santo não vai se revelar. O Espírito Santo não vai despertar em nós. Continuará adormecido. Mas quando nós vivemos, experimentamos a manifestação dos céus abertos, o Espírito Santo acorda em nós, começa a trabalhar, começa a operar. As coisas de Deus são mais acessíveis para nós. As coisas de Deus fluem com muita naturalidade. Nós vivemos uma vida sobrenatural. Por quê? Na verdade, nós temos uma relação de aproximação com Deus, temos uma relação de aproximação com as coisas espirituais, estamos posicionados para fazer uma interpretação espiritual de toda a manifestação, de tudo que acontece. Mesmo na vida conjugal, os problemas que se levantam, eu devo ter discernimento para entender qual é a causa deste problema. Eu posso ver minha esposa exaltar, o meu esposo exaltar, mas por detrás desta exaltação, o que está a acontecer? Qual é o espírito? Qual é a força espiritual por detrás dessa exaltação?